Eu sou o Giovano Durante, artista visual e idealizador do Depósito 146. E você ouve agora Página Rosa, o jornalismo cultural na tua rádio. Dia de arte visual aqui no Revista de Sábado. Hoje a gente conversa com o músico, artista e professor de artes Rafael Vinícius Vieira. Isso porque ele propôs o projeto Histórias Feitas à Mão, que resultou em uma série de livros escritos e ilustrados pelos alunos dos 8º e 9º anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio de Passo Fundo. E ele contou um pouco mais sobre essa ideia aqui para o Página Rosa. Esse projeto surgiu de uma ideia. Eu ouvi alguns projetos de criação de livros e teatros, né, do Bread and Puppets, e vi que eles faziam de uma forma hiper simples, com poucas frases, e eram umas histórias lindas. E eu pensei, a gente pode trazer isso. Com os alunos de 8º e 9º ano, eu apresentei literatura infantil, como as ilustrações dizem, como às vezes a gente precisa de poucas palavras para expressar boas histórias, contar boas histórias. Também trabalhei crônica, todas essas formas literárias. E a ideia era a gente criar um livro de pelo menos 6 páginas. E como eu sou professor de artes e cultura digital, a gente fez toda a parte artística, manuseou, grampeou, a gente escreveu tudo, viu como formatar e tudo mais. Ao Página Rosa, o Rafael enumerou alguns temas predominantes nas obras dos alunos. Eu acho que cada livro conta um pouquinho de que cada um quis tratar. Então, tem histórias assim, socioemocionais, tanto para criança quanto para adultos. Eles utilizaram alguns temas tanto infantis, né, como o coelhinho, esses bichinhos, mas são temas bem fortes e bem relevantes até pra gente adulto, né? Surgiu crônicas, surgiu poesia, surgiu sobre aflições, surgiu sobre amores. Cara, tem de tudo, tem de todos os movimentos assim. O trabalho é lúdico, pensando em um texto que busca inspirações na concepção de um livro infantil. Junto de cada pedaço da história, um desenho que ilustra a narrativa. É uma prática que lembra muito o processo editorial de uma obra literária ilustrada, mas na qual o autor é também o ilustrador e diagramador. E nós conversamos com alguns dos artistas responsáveis por dar vida aos livros do projeto, todos com 14 anos. O título do meu livro é Gato Bodofilo. Peguei a partir de uma imagem que o professor passou, foi uma inspiração muito grande pra mim. No começo era pra ser uma história meio mais depressiva, com um objetivo um pouco mais adulto. Como o professor citou, era pra ser uma história pra crianças, então tentei relevar um pouco o sentido para as crianças poderem entender, terem um pouco mais de conhecimento. Meu livro fala sobre um gato que ele é muito egoísta, tem ideais individualistas e só pensa em si mesmo. Só que ele conheceu uma ovelhinha que pediu um pouquinho de maçãs pra ele, que ele recusou. Ele conhece um grupo de texugos também, que acabam ensinando o verdadeiro sentido de dividir, já que eles pegam as maçãs e dividem com a ovelhinha, e simplesmente tiram tudo dele, já que os animaizinhos da fazenda perdem totalmente respeito por ele, por esses ideais individualistas. Então ele percebe que ser egoísta não é o melhor jeito de viver, então ele começa a conviver melhor com os amiguinhos da fazenda. Eu pensei em fazer tudo o que tava no texto e ilustrar, mas eu decidi ilustrar algumas coisas fora do texto, umas coisas ali, significados mais que eu não escrevi nada. Eu decidi ilustrar pra poder mostrar o sentido da real compaixão que deve ter pra uma pessoa e não apenas o ideal individualista. Esse é o João Arthur Oliveira Dossa. No momento da nossa entrevista, ele estava acompanhado da Laura Ramos de Oliveira. O nome do meu livro é Ela Volta. Quando o Pro Rafa falou que podia ser algo assim que tu buscasse do teu sentimento, eu puxei quando eu lembrei de 2021, que foi uma época muito difícil pra mim, e eu lembrei daquele sentimento assim de que eu podia voltar a ser do jeito que eu era. Logo eu pensei, ela volta, eu volto. Esse sentimento me corroeu por muito tempo em 2021, e nisso eu pensei, por que não botar isso pra fora de uma forma legal, bonita, que chamasse a atenção de alguém. Foi bem difícil, porque eu tive que, assim, resumir uma coisa que tá enorme na minha cabeça pra poucas linhas, poucos parágrafos, poucas frases, e botar isso em desenho também foi bem difícil, que eu pensei, como eu desenho, o que eu desenho, como eu vou transmitir o meu sentimento. Mas com o tempo, assim, pensando, lembrando do que o Pro Rafa falava pra gente, como fazer, ajudando a gente, mostrando, eu fui conseguindo encaixar formas de trazer o desenho e as palavras se conectarem e ficarem bonitas junto. Quem também conversou com o Página Rosa foi a Yasmin Andrade dos Santos. O nome do meu livro é Amor em Silêncio. Eu tentei retratar nele vários filmes
filmes de romance que eu assistia, porque eu sinto que eu sou uma pessoa muito intensa. Então, igual a Laura, eu pensei, como eu vou transmitir pra um livro uma coisa que eu sinto demais, que eu sinto além do que deveria. Então, eu procurei por coisas do meu passado, que eu já passei e me corroem até hoje, pra transmitir pro livro em forma de poesias, rimas, tentar transmitir pras pessoas entenderem um pouco do que eu senti. Ele tem, na verdade, uma página de poesia, uma com rimas e outra que é mais uma história narrativa de algo que eu passei recentemente. Eu acho que o Barbante pode identificar muito uma parte da minha vida, de querer uma linha e não conseguir soltar ela. Por mais que machuque e amarre, a gente não consegue soltar em partes da nossa vida. Então eu acho que o Barbante consegue representar muito isso pra mim. Fechando o nosso quadro de artistas, Isadora Saggiorato Escoton. O nome da minha história é Lidar Nem Sempre é Fácil, que retrata sobre um menino, uma criança chamada Caio, que ele queria, assim, o amor do pai, que ele tinha muito medo do escuro. Então, ele pensava em ir até a cama do pai dele e pedir acolhimento. Só que ele tinha medo que o pai dele também tivesse o mesmo medo que ele e, tipo, quem queria proteger o pai dele se ele fosse proteger ele? E daí, ele achava que era mais fácil simplesmente se encolher na cama dele. Só que daí, quando a brisa da janela ia até ele, ele se sentia mais calmo, mais seguro. Só que o problema é que, enquanto ele ia guardando essa insegurança e esse medo pra ele por tanto e tanto tempo, no futuro, quando ele realmente precisasse de uma ajuda, ele não saberia pedir ajuda. Porque ele simplesmente guardou o medo dele. A minha capa, por exemplo, ela ilustra o menino Caio no meio e a escuridão que rodeia ele ao redor, o sofrimento. E meio que é como um fio que vai indo até ele, rodeando o pescoço, a cabeça, como se estivesse puxando ele pra escuridão, sabe? E aqui para o Página Rosa, o Rafael antecipou que a expectativa para os desdobramentos do projeto Histórias Feitas à Mão é grande. Agora, a proposta é expor esses livros, né, no FECIT, que é a feira que acontece aqui no município de Passo Fundo. E também apresentar para as outras turmas, né, os menorzinhos, mostrar eles como autores, ilustradores e tudo. Eu acho que eles merecem esse palco. E o meu ápice seria chegar e publicar alguns desses livros, né? Não sei se com alguma lei, incentivo à cultura. Vamos ver. Eu para mim, o ápice ele já terem construído algo já tá bom demais. Alguns desses livros vão ser expostos, né? Vão ser escaneados e disponibilizados na Parada Surrealista, que é um projeto que a gente tem desde o ano passado, que foram eles mesmos que começaram. Eu sou João Pedro Tartari, repórter de cultura, e você ouviu Página Rosa, o jornalismo cultural na tua Rádio Alvorada. Este quadro vai ao ar aos sábados às 9h30 da manhã no programa Revista de Sábado aqui da 107.7 FM. Até a semana que vem.